Pai do Senhor, meus queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Que nessa tarde e daqui um pouquinho, já início de noite, o Senhor venha a nos abençoar. O Senhor continue, melhor dizendo, a nos abençoar, não é isso? Eu quero nesse momento compartilhar uma palavra da parte de Deus com cada um dos irmãos, tá? Vou estar postando esse vídeo aqui na minha página no Facebook, tá? E vou estar também compartilhando com alguns irmãos através do Messenger e também do WhatsApp. Essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, uma palavra de Deus que está no livro, no Evangelho, né, de Lucas, no seu capítulo de número 11, versículo de número 1. E ela vem com uma interrogação. Como orar? É sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde, em muito rápidas palavras, porque o vídeo não pode ficar longo, senão não tem como se postar o vídeo. Amém? Lucas, capítulo de número 11, no seu versículo de número 1, assim nos diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, ele quem? Jesus. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então a oração, ela pode ser aprendida, não é isso? Como também João ensinou aos seus discípulos. Eis aí a questão e eis aí a pergunta. Os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E eu te pergunto, você sabe orar? Eu sei orar? De antemão, gostaria de citar a palavra que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 26, que ele diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz que nós não sabemos orar como convém. Então, de antemão, nenhum de nós sabe o suficiente, nenhum de nós sabe com certeza como orar, mas existe um modelo de oração. É sobre isso que nós precisamos atentar. E baseado em algo que eu li, isso de certa forma me trouxe uma preocupação, a mensagem que eu li. E eu comecei a pensar, nós estamos orando corretamente? Nós que eu digo, a igreja odierna, a igreja atual, a igreja da atualidade, a igreja dos últimos 5, 6, 10 anos. Porque eu tive analisando e lembrando-me de alguns homens de Deus que eu conheci, alguns ainda conheço por conta de estarem ainda entre nós, outros que já partiram para a eternidade. Eu comecei a notar que a maneira deles orar era diferente da maneira que nós vemos muitas orações hoje. Nós estamos vendo orações que, creio eu, por suas palavras, está um pouco distante do que a Bíblia mostra como modelo de oração. Não que nós só podemos orar da maneira que está escrito na Bíblia, mas a Bíblia ela nos dá um modelo. O modelo é aquilo que a gente segue para executar alguma coisa, né? Quando se vai fazer uma roupa, por exemplo, a costureira, o alfaiate, tem um modelo.
E esse modelo ele foi desenhado, foi criado por um estilista, alguém que fez um desenho daquela roupa e aquele alfaiate ou aquela costureira segue aquele modelo para fazer a roupa. Se ela não seguir o modelo, ela faz a roupa errada. E nós não somos diferentes como servos de Deus. Se a gente não seguir, se nós não seguirmos o modelo bíblico da oração, nós oramos errado. E eu creio que nós estamos orando errado, irmãos. A despeito do que eu li, nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Isso aí não resta a menor dúvida, nós não podemos negar isso. E creio eu, como eu já disse, em uma outra oportunidade, que o que está acontecendo conosco agora, nesses dias, nada mais é do que um dos sinais da vinda de Jesus. E eu espero poder falar acerca disso. Não sei se será possível aqui, através de um vídeo, através da rede social, ou se falarei isso numa oportunidade na igreja, porque eu acho que isso é um assunto muito propício, né, para os dias de hoje, muito necessário para os dias de hoje, porém é um assunto um tanto quanto longo. Não dá para se fazer isso num vídeo aqui de 10, 15 minutos. Mas o que está acontecendo é um dos sinais da vinda de Jesus. E eu li que nós devemos nos unir em oração, isso é óbvio, é claro, eu até mesmo falei acerca disso um outro dia, para mandar este mal embora. Se é um sinal da vinda de Jesus, como é que nós vamos mandar embora? Um sinal é algo que vem antes, é algo que dá a entender que outra coisa vai acontecer. E como é um sinal da vinda de Jesus, eu acredito que é o próprio Senhor que estabelece esses sinais. Como, por exemplo, no Egito, as 10 pragas foram sinais de Deus para a saída do povo do Egito. Moisés repreendeu, alguém repreendeu. O último sinal, a morte dos primogênitos, alguém repreendeu? Não vejo na Bíblia isso. Porém, como eu estava falando, esses homens antigos com quem eu tive a oportunidade até de conversar, alguns de ter uma proximidade, outros de ouvir, faziam orações diferentes, tanto orações públicas quanto orações particulares. No que diz respeito a ensinar para outros, eles não nos ensinavam dessa maneira. Eles nos ensinavam como orar de acordo com a palavra de Deus. E é isso que eu quero passar para você nessa tarde, como nós devemos orar de acordo com a palavra de Deus. Qual o modelo de oração a seguir? O modelo de oração a seguir, irmãos, está registrado no Evangelho que escreveu Mateus e também no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 11. O Evangelho que escreveu Marcos também está registrado, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus deixou como um modelo. Nós não devemos ou não podemos só orar a oração do Pai Nosso, não é isso. Mas a oração do Pai Nosso é um modelo para nós seguirmos. E no Evangelho que escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6, do versículo 5 até o versículo de número 13, nos diz assim a palavra de Deus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas, e na versão revista e atualizada, não nos deixes cair a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu vejo na Bíblia, irmãos, alguns tipos de oração, que são elas: a oração intercessória, quando nós pedimos por outra pessoa; a oração de confissão, é quando nós chegamos diante de Deus e confessamos a Ele as nossas culpas, os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas deficiências. A oração de petição é quando nós nos reportamos a Deus para pedir algo, seja algo íntimo, algo público, algo de grande necessidade ou não. É quando nós pedimos, é a oração de petição. A oração de ações de graça, que nada mais é uma oração de agradecimento, quando você se coloca diante de Deus para agradecer. Então você está fazendo uma oração de ação de graça. Você pode também, numa oração, ter todas essas coisas: ter a intercessão, ter a confissão, ter a petição, ter ações de graça. E oração de socorro, que é, por exemplo, a oração que está registrada lá em 2 Reis, no capítulo 19, versículos 15 e 16, que é a oração do rei Ezequias. Uma oração de pedido de socorro, quando Jerusalém estava para ser invadida por Senaqueribe. Portanto, esses são os modelos de oração, ou de orações, melhor dizendo, que a Bíblia ela nos mostra, nos ensina. Eu não vi na Bíblia, talvez alguém possa ter visto, e por favor, se viu, me avise: oração de repreensão, seja do que for. Não vi ainda. Porém, o Senhor nos dá a autoridade para repreender, por exemplo, os demônios. Está registrado, Marcos, perdão. Mateus também está, mas de uma forma diferente, mas Marcos, no capítulo de número 16, versículos 15 em diante, onde diz que o Senhor nos daria autoridade para expulsar os demônios. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Ou repreenderão, tanto faz. Porém, na oração, não é assim. Nós devemos orar antes e repreender depois. Ainda que seja automaticamente após, isso o tempo não importa. Mas não existe esse tipo de oração. Porém, a oração, como já falei, ela é para ser usada também como socorro da parte de Deus para conosco. Nós estamos buscando a Deus, pedindo a Deus que nós nos reunamos em oração. Para quê, irmãos? Para pedir socorro. Para que Deus venha nos socorrer. Para que Deus não deixe que este mal venha chegar à nossa tenda, chegar à nossa casa, à nossa família, chegar ao nosso bairro, à nossa cidade. Porém, irmãos, se é algo da parte de Deus, vai atingir um grande contingente de pessoas. Será que algum crente vai morrer nesta pandemia? Eu acredito que sim, irmãos. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 116 que agradável é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, Ele leva quem Ele quer, a hora que Ele quer. Porque é agradável a Ele. E se Ele tiver de recolher alguém nesse período, Ele vai recolher para Ele aqueles que são salvos, digo assim. Porém, a Bíblia nos mostra, no Salmo de número 46, no seu versículo de número 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Assim bem como o Salmo de número 121, versículo 1, que diz:
Elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, devemos orar sem cessar, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo lugar, levantando mãos santas. Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros. E por aí vai, irmãos. Porém, o modelo de oração que nós devemos seguir é o modelo que Jesus Cristo estabeleceu. Nós não podemos fugir desse modelo. Então, primeiro, como é que nós devemos orar? Primeiramente, não que não podemos fazer de outro meio ou de outra forma, mas primeiramente, irmãos, a nossa oração deve ser em segredo com Deus. Eu tenho visto, irmãos, e hoje está pior ainda. De uns tempos para cá, a pessoa vai orar, ela filma a sua oração. Vou filmar aqui a oração para postar. Irmãos, a oração primeiramente tem que ser em segredo com Deus. É o que a Bíblia nos ensina no modelo de oração dado por Jesus, Mateus, no capítulo de número 6, no seu versículo de número também 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Ou seja, vai orar em segredo, vai orar em secreto, vai orar no teu quarto, no teu aposento, na tua casa, aonde você não está à vista de outras pessoas ou de todos. Estamos fazendo hoje um festival da oração. A oração virou um espetáculo para ser posto para todos verem. Eu vou pausar esse vídeo e vou passar depois para a segunda parte, porque senão ele vai ficar muito extenso e não vai poder ser compartilhado. Só um instante, eu vou pausar o vídeo.